Olá, somos e Dulcineias. Hoje nós vamos tentar apresentar um vlog semanal. Claro, pode entrar um assunto diferente ou outro, mas eu acredito que nós vamos passar a semana conversando sobre um assunto do livro do próximo em 5 minutos. Ele já foi lido, já tá todo resumidinho aqui, com muitas perguntas mesmo. É uma leitura que me provocou muitas reflexões sobre a nossa vida prática e o modo como nós enxergamos as coisas ordinárias da vida, o nosso cotidiano. Uma época que a gente espera tanto coisas extraordinárias que façam o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano inesquecível. Com tudo que tá acontecendo, especialmente em Pernambuco esses dias, acho que vai ser uma reflexão válida pra gente. Vou começar a minha leitura dessa semana, porque os sinos dobram. São apenas 40 e pouco, 50 páginas, mas ela vai ser um pouco partidinha devido ao tempo que nós temos hoje. As horas finais dele Sordo está me consumindo um pouco. Passamos semanas esperando conhecê-lo. Quando nós o conhecemos, ele vai embora. A Tesselina tá aqui revoltada. Todas as reflexões que ele tá apresentando sobre morte, sobre finitude, modo individual, claro, reflexivo, mas também representativo de como a cultura espanhola enxerga a morte. Realmente é uma das maiores temáticas dentro da literatura, da cultura desse país. Apesar desse livro não ser hispânico, mas ele passa na Espanha com personagens espanhóis, e o Hemingway esteve na Espanha várias vezes. O modo também como nós lidamos com a morte, com a vida, pode ser um diagnóstico, uma maneira de dirigir, dividir, organizar aquilo que nós vamos considerar extraordinário e ordinário nas nossas vidas. E essa reta final, né, querendo ou não, esse é o antepenúltimo episódio, nós estamos preparando, estamos lendo. Acho que não tá mexendo tanto comigo quanto o Grande Sertão Veredas mexeu, mas é um livro fácil, a gente já falou sobre isso, a linguagem do Hemingway é muito boa, mas são temáticas pesadas, é um cenário pesado. Talvez seja o caso, não só por essas temáticas, mas até por tempo, pra gente limpar um pouquinho a cabeça, dar uma esparecida, como dizem os mais idosos, assim. Dar uma pausa, não uma pausa de 2 semanas, como nós demos da outra vez, entre as jornadas. Dar uma pausa maior, talvez aí 2 meses, aproveitar esse período de férias pra fazer uma variedade de cronogramas de leitura mais aberto. Podendo parar, se quiser, apesar de que estou amando a leitura de Hemingway, quem sabe, né? É uma possibilidade, dar uma pausa de 2 meses, relaxar, pra aí escolher, de fato, encarar um livro muito importante. Eu quero que o último livro, ano ou não, né? Ainda tem uns 4 meses pela frente, da jornada de leitura conjunta seja bem representativo, o mais representativo possível que possa ser para o modernismo. A propósito, se você estuda, se você gosta, se você lê modernistas, me diz aqui embaixo, sugere um livro que você acha que seja icônico no modernismo pra gente trabalhar aqui no próximo semestre.
concluí da minha sessão do curso DNA de formação de professores, lido também as partes finais de Por que Ensino Desdobra, para começar a preparar o comentário de segunda-feira, descansar para acordar bem cedinho amanhã para dar tempo de conversar com vocês sobre o assunto do vlog e ficar pronta e arrumada, porque daqui a pouco, daqui a 1 hora e pouquinho, começa a aula que eu vou dar, você, né? Vamos aproveitar esse friozinho no início da manhã da sexta-feira para, então, conversar de fato sobre tudo que foi fermentado, que foi processado durante essa semana. Vamos lá, pessoa de letras, refletindo sobre as palavras. De fato, vai ser uma reflexão em algumas coisas que nós lemos na Bíblia, mas vai bem pro etimológico, né? A palavra ordinária, ordinário, acabou se tornando uma espécie de xingamento, né? Uma palavra pesada, mas etimologicamente é algo muito simples. Vai depender um pouquinho dos adjetivos para ter uma conotação positiva ou negativa, porque se refere a algo comum. Ordinário é algo regular, corriqueiro, comum visto de modo organizado, né? Dentro da rotina, algo que é sequencial, algo que se repete. Um desses livros que passou aí na sua telinha essa semana, que é o livro Pro em 5 Minutos do próximo mês, tem uma frase do Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, um teólogo batista que de vez em quando aparece aqui também nos 5 minutos, dizendo o seguinte, abre aspas pro Spurgeon: ouvi falar dos santos dos últimos dias, mas prefiro os santos de todos os dias. A princípio pode parecer que ele está buscando pessoas extraordinárias, pessoas que se mantenham santas todos os dias e por isso elas são superiores às demais, elas são irrepreensíveis, elas são incrivelmente perfeitas. Mas é justamente o oposto, todo o contexto dele está apresentando o sermão especificamente, que ele convida ao regular, ao ordinário, aquilo que é realizado ou deixa de ser feito diariamente. E isso não é apresentado como o santo, aqueles que se renegam todos os dias ou que cumprem um checklist todos os dias e por isso eles serão extraordinários no final, eles ganharão uma bênção maior. Nem mesmo que por serem ordinários eles não são o suficiente, eles são meia boca, eles não são tão incríveis assim, então deveria estar faltando algo. Há muito cuidado na frase do Spurgeon, na forma como ele vai apresentar essa sua defesa, para não tender aos extremos. A entender também o sentido da palavra de santo como separado. Mas aqui a minha reflexão, ela sim vai pender um pouco para um lado espiritual, mas eu também quero pensar com você o sentido do ordinário e do extraordinário de maneira cotidiana mesmo e na forma como nós enxergamos as nossas vidas, as nossas metas, enxergamos a nós mesmos. Se nós formos olhar os personagens bíblicos ou personagens históricos, pessoas que existiram e que nós gostamos de reforçar a ideia, usar a história dessas pessoas para inspirar alguém, geralmente nos tendemos aos ápices da vida desses cidadãos, né? Dos momentos incríveis, dos momentos de destaque. Quando citamos um ordinário, um momento banal ou outro, é como se esse momento fosse a preparação, fosse o caminhar para ele chegar a esse patamar maior, para ele encarar o extraordinário. Daniel só foi fiel na cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele foi fiel nas poucas coisas. Santos Dumont só conseguiu levantar voo com 14 bis porque ele havia feito outros testes com outros aeroplanos, com dirigíveis, balões. Mas quando a gente pensa no contrário, nos momentos extraordinários negativos, nestes momentos que o Daniel, como qualquer outro ser humano, possa ter
titubeado, ou que o Santos Dumont tenha caído do avião, que o seu balão tenha rasgado. Esses momentos de desilusão, de fraqueza ou de problemas, eles também não são extraordinários. Eles geralmente partem de algo banal, especialmente quando nós não nos atentamos ao ordinário, ao comum. Para usar outro exemplo bíblico, Davi não caiu num momento incrivelmente difícil de se lidar. Ou você acha que Batseba só tomou banho naquele momento na sua vida? Para não ver os problemas, as dificuldades como algo que precisem ser ignorados, nem mesmo que você é a pior das pessoas porque você cai no plano espiritual, você erra, você peca, ou no campo corriqueiro da vida porque você se frustrou, porque você não alcançou os seus objetivos. Porque dentro do âmbito espiritual, todos pecamos, todos carecemos da graça divina. Também não ver os acertos como algo super incrível. Eu sou melhor, mais santo que os outros, sou superior aos outros, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, que eu sou superior as outras pessoas, que eu conquistei tal coisa, porque eu consegui passar nisso, porque eu terminei isso. Eu quero muito que esse vídeo aqui não pareça muito um papo de coach. Realmente, essa não é a ideia. Uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente, lidando com adolescentes e vendo a minha própria vida mesmo, como nós vivemos na expectativa do extraordinário. Seja pelas redes sociais, que nós vendemos uma vida incrível, linda, maravilhosa, mesmo nos pequenos detalhes, mesmo aquilo que aparentemente é banal não é incrível, maravilhoso. Ao mesmo tempo, somos tão frágeis, tão despreparados, infantis, para lidar com os nossos erros, com as nossas próprias frustrações, tanto daquilo que depende de nós, que nós falhamos, como aquilo que não está nas nossas mãos. Talvez o ponto de uma dessas questões seja porque o foco está invertido. Em todas essas situações que eu usei como exemplo, muitas vezes nós lidamos e interpretamos a situação errada porque o foco está errado. No caso espiritual, sempre o foco não somos nós. Claro, devemos prezar e buscar ter uma vida correta, seja em relação à sua fé, à sua crença, ou enquanto ser humano, enquanto cidadão, vizinho, nas demais funções que você tem na sua vida. Mas lembrar que o foco não somos nós. Quando nós olhamos muito para nós mesmos, aí tendemos a esses extremos. Quando o foco não está em nós, a medida entre o ordinário e o extraordinário fica um pouco mais equilibrado, porque nós não estamos processando a nós ou as metas, mas a realidade em si. Quando eu conquisto algo, eu entendo que isso não dependeu só de mim, tem sim o meu esforço, mas se você tem uma fé, tem a mão de Deus nesse processo e a mão de várias pessoas que estiveram ali para que você conseguisse aquilo. Conquista acadêmica, por exemplo, seus professores, seus pais que investiram nisso, de alguém que ficou por trás segurando alguma ponta para que você pudesse se dedicar a outra coisa. O convite de hoje talvez seja para parar um pouco, pensar mais, refletir mais, observar o ordinário e valorizar o ordinário. Usando Daniel como exemplo, que tem a ver com o livro que eu estou lendo para o próximo mês, vamos fazer um cronograma rapidinho. Daniel chegou com 18 anos à Babilônia. Tem aquele episódio das comidas, ele fala ali com o chefe dos eunucos, e depois a gente não sabe de mais nada. O próximo acontecimento que Daniel vem relatar no seu livro, ele já está com 21 aninhos, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Quando é que ele vai falar com Belsazar? O momento que ele decifra os códigos na parede? Com 61 anos, 40 anos depois. Quando Daniel, no reinado agora de Dario, vai parar na Cova dos Leões, ele já está com 85 anos. Então nós temos intervalos de 40, de 20, de 3 anos, 4 episódios ali marcantes e pronto. Nesses intervalos tem o momento do sonho de Nabucodonosor enquanto animal, né, da árvore, Ananias, Misael e Azarias, né, sem Daniel, numa fornalha de fogo ardente e pronto, acabou. E nós não temos mais nenhum detalhe do que Daniel fazia no seu dia a dia. O único detalhe, fora esses acontecimentos que Daniel nos apresenta sobre a sua vida, sobre o que ele fazia, era que ele orava 3 vezes ao dia, regularmente. 3 vezes, sagrado, regular, ordinário. Ações que ele repetia todo santo dia. Orações. Ele ali, orando, falando, sem ouvir
a Deus ou sem ouvir os anjos, como ele tem no momento das suas visões, algo até aparentemente sem graça. Nós, humanamente, formos olhar o comparativo de um anjo falando com Daniel e ele ali falando com Deus sem estar ouvindo Deus falar com ele, como o anjo ali falaria, né? Como uma pessoa audivelmente. E em todos esses personagens da Bíblia nós temos Jacó, José, Esté, o próprio Cristo. Há momentos específicos onde eles brilharam, onde eles se destacaram, onde houve o extraordinário, tanto para o positivo, e aí tira Cristo da jogada, né? Todos os outros humanos, tanto no positivo quanto no negativo, nas suas trajetórias. Mas isso tudo só é conseguido, só é possibilitado pela forma como eles lidavam com o ordinário. Nós falamos muito, se ouve muito na nossa sociedade hoje, uma consistência para exercício físico, para você conquistar uma carreira, passar no concurso, alcançar suas metas acadêmicas, profissionais, de saúde, em várias áreas. E pouco se fala em consistência e vamos esquecer o termo vida religiosa. Vamos usar na vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Eu me recordo que no meu TCC, uma das coisas que ficou marcada para mim no avaliador da banca, ele elogiando o trabalho, disse que percebia que aquilo só foi possível ser construído e feito daquela forma porque eu era consistente na minha pesquisa, porque eu dedicava tempo e era regular, era organizada para fazer aquilo. O que me chamou a atenção é que ele destaca que essa menção que ele estava fazendo parecia ser normal, que todo trabalho bem feito precisa de uma consistência, precisa de uma metodologia, regularidade, de afinco, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem colocar em prática. Se é tão claro isso para todas as áreas, por que quando toca na vida espiritual nós só queremos o extraordinário? Eu venho de uma tradição protestante onde o ordinário ele é mais valorizado, né? Nós temos muito a ideia do estudo, do quarto, do secreto, do solene, você e da ação à prática, né? A junção de fé e obras. Mas nós temos um reavivamento, uma visão hoje espiritual de que a minha vida, minha jornada espiritual tem que ser baseada no extraordinário, né? De sempre sentir o agir, o mover de Deus de forma incrível, sentir o poder do Espírito Santo, que eu esteja incrível, maravilhado, faça as coisas sempre de modo assombroso. Viver mais um dia é algo assombroso. Poder respirar é algo assombroso. Ter forças para seguir, vivendo cada dia, cada momento, viver na sua vida, por mais comum que seja, já é algo assombroso, porque isso não depende de nós. Tudo, todos os mínimos aos grandes detalhes da nossa vida são providências divinas. É Deus que é extraordinário. É Ele que faz os milagres. É Ele que dá o sentido e o propósito para a nossa vida. Ele só nos chama a sermos servos ordinários, comuns, simples, mas que coloquem em prática aquilo que ele pede de forma regular, para que assim de graça em graça nós possamos ser transformados e sermos mais parecidos com ele. E isso só provém através de um relacionamento. Do mesmo jeito que um relacionamento não existe só comemorando as datas especiais, só nos momentos bons, só nas coisas extraordinárias, nós também precisamos ter um relacionamento com Deus todos os dias, mesmo naquelas horas, naqueles momentos, com aquelas coisas que nós podemos considerar sem graça. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a nossa reflexãozinha de hoje. Espero que você possa dar valor e faça sentido nos momentos ordinários da sua vida com Deus, na sua espiritualidade, mas também na sua vida profissional, acadêmica. Isso pode nos ajudar também a nos cobrar menos, a sermos menos estressados, menos tensos, ter um pouquinho mais de benevolência conosco e com as outras pessoas. Esperar menos de nós, dos outros e fazer o que nós precisamos fazer, não só o que nós queremos. Um bom final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira para mais um episódio, o episódio número 6 da nossa jornada de leitura conjunta Por Quem Ensina de Dobro. Enquanto isso, nos vemos lá no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver muito além de manhã de vento. Vai!